no ar. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, para qualquer lugar do mundo que vocês estiverem. Mais a Tribuna Tricolor, hoje no dia 1º de julho de 2019. Primeiro lugar aqui, uma presença honrosa, que é o Rafael Machado, lá de Teresina. O Rafa é o nosso novo integrante, que vai participar com a gente sempre que possível. Rafa é um baita São Paulino. Para quem não conhece o Rafa no Twitter. Rafa, qual que é o seu Twitter? Rafa Max 05. Rafa, bem-vindo. Obrigado pela nos honrar com a sua presença. Passo a palavra para você rapidamente. Obrigado, gente. Boa noite aí. É um prazer estar participando aqui com vocês. Obrigado vocês dois que estão aqui gravando comigo, né? E tem ainda o Rodrigo, o Carlão. E vamos falar de São Paulo. É isso aí, Rafa. Obrigado. Fábio, rapidamente, o Carlão não pôde estar conosco hoje mais uma vez, por problemas técnicos, e o Rodrigo está em Belo Horizonte para assistir lá a Copa América, né? Ganhou ingressos. Antes que reclame, né? Falei, Rodrigo, você não vai torcer para a CBF, né? Falou, óbvio que não. Então, só para esclarecer para a grande maioria dos São Paulinos que não gosta da CBF, e fica o recado aqui. Vou começar com o Fábio. Bom, temos já o quê? Duas semanas de treinos? É isso, né? Ou 2 semanas? Treinos. Estão lá no spa, né? Isso. E não aconteceu nada, basicamente. Pelo menos no dentro de campo ou nos treinamentos. Fábio, dá uma pincelada pra gente, uma geral do que você pegou aí, o que ficou de lição, ou o que ficou, se é que ficou alguma coisa dessas primeiras semanas aí. Parece que jogador lesionado ainda está lesionado. A minha opinião continua a mesma coisa, eu queria saber a sua. Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. Desculpa, Rafa. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Um prazer tê-lo. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo, não aconteceu nada. Eles tiveram aquele período, o elenco teve aquele período de férias de 9 dias. A diretoria, para variar, não fez nada. Teve 2 dispensas ali na comissão técnica, né? E a saída do Carlinhos Neves. E do Birubiru. Do Birubiru, como jogador. O único que estava na lista dos negociados, os que sairiam, junto com o Bruno Pérez, Jusilei, Nenê, que parece que virou o craque da noite para o dia, né? Diz que virou o Sassamutema, virou o salvador da pátria agora, né? Enfim. O único que saiu foi o Birubiru, que teve uma rescisão de contrato, que é uma contratação até agora que eu não entendo, enfim. Mas nada, mais o mesmo, teve nada. Se vocês pegarem o programa do dia 15 de junho e do dia 18 de junho, a gente fazer um cronograma, a gente aqui no Tribuna Tricolor falava, gente, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não tem, a chance de vir jogadores só com troca, porque o São Paulo não tem dinheiro, né? Por causa desses empréstimos, tudo isso aí. Então, não vai ter novidade nenhuma nessa semana. Teve a saída do analista de desempenho errado, ainda por cima errado, me tira o cara errado. Né? A saída do Carlinhos Neves, a saída daquele segurança que teve aquele episódio infeliz com o torcedor. Né? Agressão covarde. Agressão covarde, episódio lamentável. E, volto a repetir, do Birubiru. O resto continua tudo igual. Nenê no elenco, Jusilei no elenco, então não mudou nada. Continua a mesma coisa, jogadores aí que continuam no departamento médico, o único que parece que está já quase com condições é o Pablo, o Rojas e o Lisiero e o Everton ainda no departamento médico. Parece que a gente Nostradamus, né? Porque a gente fala as coisas e não é nenhum crédito a nós, não. Isso é um descrédito da diretoria de São Paulo, porque todo mundo sabe que o que vai acontecer e sempre é o pior. A gente falou, não virá ninguém, se vier vai ser perna de pau. Nem perna de pau não veio, porque
pelo menos isso, né? Rafa? É aquilo que a gente vem discutindo, né? Vai esperar esse período todo de treinamento, de aprimoramento de grupo para chegar no final no reinício do Campeonato Brasileiro, entrega 2 peças para o Cuca e vão falar, olha, tá aqui, a gente fez nosso papel, trouxemos, só que o cara perdeu treinamento, perdeu condicionamento físico, perdeu entrosamento, perdeu todo o convívio com o grupo que eles estão tendo lá em Cotia agora. É uma falta de planejamento, uma falta de consistência nas negociações. Nos últimos anos, se você for ver, todas as negociações do São Paulo demoram meses, de todos os jogadores. Você não pega e não tem um jogador que chega e fala, não, ó, vamos contratar A, B ou C, e o jogador está ali no início do trabalho. Aconteceu isso esse ano. Quantos jogadores chegaram ao longo do ano? Que clube fora alguns outros aí, como o Flamengo, alguns outros aí, que ficam trazendo jogador no meio do campeonato, mas o elenco está praticamente formado. Eu não sei onde é isso. Só completando aqui o que o Fábio estava falando dessas últimas 2 semanas, a propaganda do clube. Integração profissional cotidiana. Não sei se vocês já perceberam, todo início de pré-temporada ou intertemporada é a mesma história. Aproveitamento de alguém da base, agora é o Diego. Pelo menos é um jogador que tem alguma perspectiva de futuro. Volta alguém de contusão. Nos últimos anos é sempre assim. Volta alguém de contusão. Agora é o Pablo, que está reintegrado, mas também não tem a menor condição de começar de jogar ou de fazer um treinamento propriamente dito no time. A notícia comum é Pato e Tietê continuam no mesmo nível que terminaram o ano, são os destaques do time. Não que isso resolva alguma coisa, porque um time que não cria, que não trabalha a bola, que não tem meio de ligação, que a gente depende o Hernani sem condicionamento físico e do Nenê para fazer criação, não temos criação nenhuma. Vamos falar a verdade que desde o início do ano tá isso aí, a gente vive de chutão para frente. Desculpa. Falta de treinamento. Eu estava vendo aqui, eu estava dando uma olhada nas notícias sobre o dia a dia do clube nessas últimas 2 semanas. A gente terminou o semestre com o senso de que a gente não criava jogada. Porque se criasse, a gente teria atacante lá na frente. Certo? A gente não tem. A gente não cria jogada. Aí o Cuca vai, qual é o treinamento que ele deu mais ênfase? Finalização e aprimoramento técnico. Me pega e faz um jogo treino sexta-feira, vai fazer um outro. O time não tem condicionamento. Vamos falar a verdade. Ao concurso que o time não aguenta jogar 70 minutos. A partir dos 70 minutos o time morreu. Eles ficam correndo mais jogador. Não cria. Se você for ver, quantos jogos nós passamos sem chutar gol. E vem fazer jogo treino com um time que não tem a menor competência para competir. Que me desculpe o São Bento, mas tomar de 4-2 do time do São Paulo hoje não era lá grandes coisas. E esse jogo treino, acho que de sexta-feira, contra o Cuiabá. Aliás, um abraço para o Thiago Castelo lá para Cuiabá. Você falou uma coisa certíssima. A bola não chega. O cara treina a finalização, né? Como é que você vai finalizar se a bola não chega? Esse é um problema que o São Paulo tem aí. E outra coisa, eu vou fazer uma previsão aqui. Anotem. O Pablo vai voltar, provavelmente vão apressar o Pablo e ele vai se contundir de novo. Num desejo, obviamente, quero que aconteça o contrário, mas vendo o histórico do São Paulo, a incompetência, não duvidem que isso aconteça. O Everton, sei lá quando que ele vai se recuperar, e o Lisieiro é um caso... Olha, tem que chamar algum
especialista, alguma coisa. Então, eu não sei se é só problema físico ou se é problema hepático, né? Se é problema hepático ou se ele é né? Ortopédico, enfim. Contundidos nós temos Pablo, Lisiero, Rojas e Everton. Pablo, para mim, pelo menos, até hoje é uma contusão um pouco nebulosa, porque uma hora falaram que era perna, questão vascular, depois falaram que era coluna. É um cisto. Ultimamente dizem que é um cisto na coluna, né? O Rojas foi uma contusão de joelho séria, não tenho o que falar. Agora, Lisiero e Everton, acho que são campeões de lesão muscular no São Paulo. É verdade. Fábio, eu queria saber da sua opinião aí em relação a isso. Com essas contusões todas aí, como é que você acha que o Cuca vai... o que ele vai fazer para armar esse time? A gente já conversou antes, né? Quer dizer, antes da parada da Copa América, a gente já conversou mais ou menos aqui como ia ser o esboço do time. Quando o Pablo entrar nesse time aí, onde você vê o Pablo? Como centroavante clássico, como 9? Porque antes disso, rapidamente, essa questão do cisto dele na coluna, muitos dizem que já tinha essa contusão no Atlético Paranaense. O que provavelmente vai... né? O histórico do São Paulo é contratar jogador com contusão antes de ser contratado. Tá bom? Onde você acha que vai ser aproveitado o Pablo aí? Então, eu acho que o Pablo ele vai jogar ali na frente. Eu gosto do Pablo na área, que é o que falta hoje ao São Paulo. Colocar a bola para dentro. Pato pelo lado esquerdo e o Antony pelo lado direito. Isso se o Antony ficar, né? Então é incógnita, ninguém sabe. Eu acho que ele vai colocar o Cuca vai entrar no 4-3-3. Eu acho que ele não vai colocar o Pablo enfiado ali dentro da área. Eu acho que ele vai jogar mais atrás ali, ao lado do Pablo e ao lado do Antony. Eu, particularmente, preferiria ele jogando de centroavante fixo na área, porque o São Paulo está com extrema dificuldade de fazer gols. A bola chega ali na entrada da área e ninguém chuta. Só toca pro lado. Então, eu chamo de para-brisa. Exatamente. Ou o jogo do caranguejo. Volta para trás. É impressionante. É uma coisa de doido. Ô, Rafa, o que você acha? Bom, o Nenê, né, o Jusilei foram liberados para procurar clube. E o Nenê ficou essa... Tinha gente, o Nenê deu uma assistência lá pro gol do Pato. Contra quem foi? Contra o Atlético Mineiro, né? Isso. Depois de 615 mil anos ele deu uma assistência. Aí já veio gente... Não pode. O Nenê é fundamental, craque, plá, 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 plá. Eu atribuo isso ao seguinte: o São Paulo se acostumou, dada a mediocridade do clube, dentro de campo e fora, o São Paulo se acostumou com a mediocridade e se acostumou com qualquer coisa tá bom. Quando você não tem nada e você coloca um 0-1 lá, você ganhou alguma coisa. Mas isso não quer dizer que seja bom. Então, esse é o problema, a falta de perspectiva, né? Porque talvez nós mais velhos saudosistas, e o Careca, maior centroavante que eu vi jogar na minha vida, falou, o Nenê não é mais um jogador de 90 minutos. E o futebol profissional hoje, só o Careca falou, conhece pouco, né? Então, quem somos nós para discutirmos com o Careca? Mas a minha opinião rápida é que o Nenê não tem mais lugar, acabou, chega. Foi bem no começo, mas depois vira a página, é um jogador caro. Mas olha só a falta de confiança no trabalho que o São Paulo tem hoje. Você pega um Jusilei que não jogava, não importa o motivo, ele não jogava. Você pega e coloca ele numa final de Paulista. Você pega um Everton Felipe, que você insistiu, coloca numa final de Paulista. 2 semanas depois eles não entram mais no time. Você pega um Nenê, que hoje não faz parte do time, ele não faz parte dos planos do clube, já se sabia que se queria negociar com ele,
ele com outro clube, e o Cuca insiste, jogo sim, como o 12º jogador. Isso daí ou é uma falta de confiança no seu trabalho, porque vamos reconhecer, o Nenê tem alguma técnica em relação ao que nós temos lá. Quando quer, né? Quando quer. A questão, eu não vou nem entrar nesse mérito se joga ou se não joga. É assim, ele tem uma capacidade técnica. Só que se ele não faz mais parte dos planos, por que eu estou apostando nele? Por que eu estou apostando em jogador que eu não quero mais? Pois é. Era melhor afastar logo, como se fazia antigamente. Há pouco tempo atrás se fazia isso. Ó, tal jogador não faz mais planos do clube, ok. A torcida pode não gostar, eu também posso não gostar, mas não faz mais parte. Tchau, vai treinar em horário separado, vai para outro lugar. Vai para casa. Vai para casa. Vai procurar trabalhar, mas que o técnico trabalhe com aquilo que realmente vai ser utilizado. Não dá para você chegar no meio do ano, depois de 3 meses do Cuca, a diretoria é a mesma, a gestão do futebol é a mesma. Praticamente o esquema tático é o mesmo. Pois é. 4-3-3. Praticamente a mesma coisa. Muda muito pouca coisa. Então, assim, você chegar no meio do ano, depois da gente ter caído de Libertadores, caído do Paulista, caído da Copa do Brasil, caído no Paulista final, mas caindo na Libertadores e Copa do Brasil, que seriam os torneios mais importantes do primeiro semestre. A gente cai e só no meio do ano que o cara vai ver que A, B ou C não serve para o elenco. Pois é, eles estavam tentando negociar esses caras faz um tempo, como você falou, é perfeito. Está tentando se livrar do cara. Agora você tem esse atraso aí em direito de imagem, o cara é complicado. Então, realmente, estava em casa agora, que ninguém quer o cara. Quem que vai querer ele, o Jusilei, Bruno Pérez? São caríssimos. Os caras que querem que o São Paulo pague o salário. Então, só assim para fazer. Então, quando o negócio é mal feito ou feito de maneira intencional, né? Mal feito para o São Paulo, mas bom para cartolas, aí é diferente, né? E tanto é que esse tipo de coisa, gente, atraso, não sei o que, esse empréstimo aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. O Arboleda, vão ter que vender um monte de gente aí, né? Esse é outro ponto que depois eu queria comentar. Não só o Arboleda, tá? Mas eu tenho até anotado essa questão, na hora que a gente falar dos direitos de imagem, eu tenho uma coisa para comentar sobre isso. Tá. Não, se quiser... rapidamente você pode concluir. O Arboleda, para mim, começou muito bem, é um bom jogador, só que tem decaído demais, como todos são. O São Paulo, o único cara que evoluiu com o Cuca foi o Thiago Volpi. Todos os outros jogadores pioraram, na minha opinião. Então, ou estagnaram ou pioraram. Isso, exato. Então, o Arboleda, eu acho que hoje ele já, com a subida aí do Morato, do Valls, do Rodrigo, eu acho que o São Paulo está bem servido. Precisa trazer mais um zagueiro, talvez, porque o Anderson Martins se contunde muito, cartão também, né? Mas o Arboleda, eu acho que não vai fazer tanta falta, porque ele já vinha decaindo, tem problema extracampo, né? Então, para o São Paulo é complicado. E precisa vender. Não sei o que vocês acham, mas para mim não tem jeito. Vão vender. Vão vender quem que conseguirem vender. Estão com o Pires na mão. Aí vem com esse papinho aí que é problema de fluxo de caixa. É nada, não tem dinheiro para nada. Tem que pedir o empréstimo para pagar salário. Sim, senhor. A reunião do conselho ia ser amanhã, na hora do jogo da CBF. Cancelaram. Anteciparam a reunião por causa do jogo da CBF. Olha a situação de São Paulo. É brincadeira. E você vê lá, né, a SPFC TV, integração de Cutia com profissional, é vídeo de nego tocando violão. Esses caras, não é possível, vem em um universo paralelo. Então, tudo isso é interligado, né? É bola de neve da incompetência, da má gestão e da gestão obscura, vamos dizer assim. Rafa. Só quem lembra das eliminações somos nós, porque eles não estão nem aí. Né? Eles não lembram que eles caíram contra o Tagueres, eles não lembram que eles caíram na Copa do Brasil. Eles não lembram nada disso. Quem lembra somos nós. Pois é. Eles não lembram que eles passaram 180 minutos sem chutar no gol.
Realmente foi na época do Jardine ainda isso, né? Quem lembra somos nós. Mas o que eu queria falar do negócio do direito de imagem, que tem relação com a falta de dinheiro, para mim é muito estranho você fazer um orçamento para o próximo ano que você preveja vender algo que está sob o seu controle, que é o caso do Arboleda, e esse é 2 pontos. Primeiro, pelo extracampo, que a gente já sabe que é complicado, e também porque é o único que ele pode vender e ganhar alguma coisa. Porque se você for ver os outros, ele não tem condição de vender para ganhar alguma coisa. É. Não tem. Quem que hoje vale no mercado de São Paulo? O Anthony, eu acho que não, vale. Não, na zaga. O único que nós temos na zaga, fora os meninos de Cotia, que pode ser vendido e gerar alguma receita, é o Arboleda. O Anderson Martins não vai gerar, o Bruno Alves não vai gerar. Laterais, não vou nem comentar. Porque... Volante, quem que a gente tem hoje? O Luan. O Luan é um cara que vendem correndo. Porque é um baita jogador. Se firmar um pouco mais, porque vem de contusão. Ele não teve ainda no primeiro semestre condizente, como o Anthony teve um pouco mais no início do ano. Porque, para mim, o Anthony também caiu muito de futebol nos últimos 2 meses. O Cuca, na minha opinião, os 2 jogadores que mais regrediram foram exatamente o Luan e o Anthony, que foram os 2 melhores jogadores do São Paulo antes da chegada do Cuca no primeiro semestre, quando estiveram em campo. Vamos lá. Arboleda, Luan, o Tietchan acabou de chegar, não vou contar. O Hernanes, por enquanto, ainda tem algum valor de mercado, mas não geraria hoje nada, porque não está condizente com a forma no campo. O Anthony. O resto. E o Pato. Se quisesse sair, talvez ainda tivesse mercado. Fora esses, nós não temos ativos para gerar receita. Aí o que o clube fez, é só o ponto que eu queria chegar, ele contou uma venda de jogador que nem é mais dele, que ele não tem mais controle, que foi o David Neres. A gente falou isso. Nós falamos dinheiro que ele não tem menor controle, porque se o Ajax fizer uma proposta para o David Neres ficar mais 1 ano, para depois ser vendido pelo dobro do que ele vale hoje, isso a gente falou. Esse orçamento. A gente falou isso no programa passado, quando a gente falou sobre orçamento, exatamente o que você disse aí. O São Paulo baseou seu orçamento em receitas que ele não tinha nenhum controle. A venda do Neres, que parece que aconteceu, ia para a China, o Ajax quer prorrogar o contrato dele. Classificação em torneios de premiação. O São Paulo contou com isso aí, né? Com o ovo no rabo da galinha. Então, como é que você faz um planejamento baseado em coisas incertas? Se você fizesse qualquer coisa em empresa SA, em capital aberto ou fechado, você vai... No mínimo, aí, responsabilidade civil a respeito de gestão temerária. Né? Então, é um negócio, assim, surreal que acontece no São Paulo. Inclusive, por falar em gestão temerária, um conselheiro de São Paulo chamado Denis Omrod, não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, mas ele entrou hoje, saiu no blog do São Paulo, com uma ação de produção de provas. Ação de produção de provas, o que é, basicamente? Você entra no judiciário, pede para um juiz pedindo uma liminar ou não, para que ele determine, ele mande o clube ou qualquer parte a gerar uma série de documentos, e esses documentos vão gerir as provas ou não para a pessoa entrar com um processo, aí sim um processo de impedimento ou um processo de ressarcimento civil, até mesmo criminal, se for o caso, representar o Ministério Público. Então, foi feito esse pedido. Basicamente, são os contratos do Jusilei, do Diego Souza, do Petrus. O que mais que eu estou esquecendo aqui? Do Birubiru, eu acho. Estou esquecendo. Mas foram esses mais polêmicos aí. E vamos ver o que o juiz vai falar.
é uma coisa assim, pode acontecer ou não, eu acho que, de qualquer maneira, tem que se tirar o chapéu para esse conselheiro que se mexeu, se fez alguma coisa. Se vai dar resultado ou não, não sei. Para falar para vocês, sinceramente, o Rafa é advogado também, ele pode comentar. Eu acho. Olha, Eu não acho impossível, né? Rapidamente os contratos que eu estou lendo aqui. Diego Souza, Petros, Jusilei, Cueva, Maicon, Hernanes e Antony. E rapidamente tem uma outra coisa que ele pede, eu li a petição. O São Paulo, vocês sabiam que tem um departamento de golfe? São Paulo tem um departamento de golfe. Aquele esporte, eu não sei nem esporte aquilo, né? Os praticantes de golfe, minhas desculpas, mas enfim. E São Paulo tem um departamento de golfe. Não sabia que tinha campo de golfe no São Paulo. E diz que os gastos são astronômicos. Daqui a pouco São Paulo vai lançar um departamento de surf. Daqui a pouco São Paulo vai ter uma equipe para competir na Olimpíada de Inverno. É um absurdo, uma barbaridade. como é que é o nome daquela corrida de cachorro? É capaz de ter lá, não é curling, não, é o de trenó lá de cachorro. É capaz de São Paulo patrocinar um time aí. Não tenho dúvida. Então é bizarro. Bizarro isso aí. Rafa, rapidinho, o que você acha dessa ação aí? Você vê algum futuro? Ó, como é só edição do documento, pode ser que tenha algum futuro. Porque aí não tem ainda não é uma ação propriamente dita, né? Um pedido de antecipação de prova só. E não há, assim, não havendo resistência, não há nem condenação honorária, por exemplo, ao advogado. Mas, então, assim, como é só exibição de documentos, o que o São Paulo vai fazer, provavelmente, é dizer que a parte que está pedindo, esse conselheiro, não tem direito de pedir isso. E aí teria que dar uma olhada no estatuto, se ele tem ou não tem. Tem. Inclusive, está muito bem argumentado, aliás, os advogados, está bem escrito, mas tem. Então, assim, iniciativa tem. Normalmente ele teria a chance de prosperar com essa ação, né? E a questão fica, né? A questão fica rapidamente. Tudo bem, vamos produzir as provas. E se os documentos não tiverem nada... Porque se esses caras forem mafiosos mesmo, forem aquele tipo esperto, eles não vão deixar brecha, mas eu duvido, porque eles deixaram já um monte de brecha por aí que vazou na imprensa. Então tem aquela história, né? É aquela caixa preta, a hora que você abre a caixa preta, ou tem a gravação do piloto, ou não. Então, mas eu acho louvável a atitude de São Paulo. Espero que mais conselheiros, mais sócios façam isso, porque chega, né? Não dá mais. A situação que o clube chega hoje, o São Paulo gastou tanto quanto os clubes que mais gastaram no Brasil hoje. O São Paulo, quais são os clubes que mais gastaram hoje? Flamengo, Corinthians e São Paulo, não é? Ou Palmeiras, desculpa. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Na casa das centenas de milhões de dólares, de reais, de dólares, sei lá. Mas estão ali mais ou menos no mesmo patamar. Olha o time que o São Paulo tem, que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem. É um negócio assim, é incompreensível você gastar tanto quanto nós gastamos, E não ter dinheiro. Nós não temos dinheiro. Eles vivem dizendo que nós não temos dinheiro. E o que eu fico mais abismado é eles dizerem que nós temos um bom elenco. Então, mas essa gente é cara de pau, então, né? Assim, jogar, assim, falar que nós não somos idiotas. E isso tudo aí a gente falou nos programas passados. Até quero passar a bola para o Fábio. A gente já falou aqui de alguns programas, eu deixo também para o Fábio se ele tem alguma coisa mais a lembrar, mas a gente vem falando as coisas porque a administração de São Paulo é incompetente e faz as coisas óbvias, né? Incompetente é o mínimo, né? A gente já falou várias vezes aqui com relação a isso. Então, Fábio, eu queria, enfim, o que mais que você viu aí do que a gente estava antecipando? E queria saber a sua opinião também sobre essa ação. Eu acho louvável o conselheiro, enfim, tá bom.
ação, Texas, que você adiantou que algum conselheiro poderia entrar a qualquer momento, hein? Bem lembrado. Isso foi quando a gente falou do Conselho Fiscal, que o Conselho Fiscal, no Estatuto, diz, não nos foram dados os documentos. E o presidente do Conselho Fiscal não fez o que, por exemplo, esse conselheiro Denis Omrod está fazendo. Então, que é uma vergonha o Conselho Fiscal que não levantou um dedo. Tá bom? Exatamente. Então, eu acho louvável, eu acho que isso aí mostra que o São Paulino, quem ama realmente São Paulo, está cansado de ver o São Paulo passar por esse problema. Achei super louvável. Se vocês perguntarem para mim se eu acho que vai dar alguma coisa, difícil, mas eu confio. Apesar de achar que é difícil, né? Mas eu acredito sim que a gente tem uma luzinha ali no fim do túnel que possa ser mostrado realmente o que fazem dentro do nosso São Paulo. Porque não dá mais para aguentar, gente. Chegou num limite que não dá mais para aguentar. A água está batendo aqui, ó. E nós temos um problema desses empréstimos, né? Que essa reunião amanhã, e eu tenho um pessoal esperançoso que não vão passar, vai passar sim. Não se iludam, vai passar. E sobre esse conselheiro Denis Omrod, não conheço, acho que nenhum de nós conhece, até porque a gente sempre fala, não temos nenhum lado político do São Paulo, pelo contrário, nós somos contra os lados políticos, ambos, porque eles levaram São Paulo onde está. Então, antes que me venham falar, mas esse cara, isso, você é picareta, não sei o quê, então não pode. Gente, nós estamos comentando aqui o ato. Eu já disse, como nós não conhecemos a pessoa, trabalho como conselheiro, não conhecemos realmente se está no grupo do Lex, se está, enfim. Mas eu acho que isso aí é louvável. Ah, mas é demagogia. Ah, mas... Porque sempre tem uma desculpa, tem muita gente aí que quer defender essa diretoria e que tem algumas pessoas que... Parece a mãe de filho mimado. O moleque vai, bate em todo mundo, chega para a mãe e fala, seu filho... você que está falando isso! É igual. Então, gente, nós estamos falando aqui de uma coisa boa para o São Paulo, que é a transparência, que é a investigação. Quem é contra a transparência e investigação, concordo que... Eu penso, né? Será que algum... Quem que pode ser contra a investigação? Talvez quem tem o rabo preso. Só quem teme. Só quem teme. Pois é. É o grupo que vai ser contra. Quanto a esse negócio porque o conselheiro é do grupo tal, está fazendo isso. Cara, problema dele ser do grupo tal é problema dele. O que eu quero saber é o objetivo que ele está fazendo. Eleitoreiro, qual o problema? Se vai desmascarar uma coisa que está acontecendo errado lá, é igual delação premiada. Você acha que quem faz delação premiada é o bonzinho? É o cara que é inocente? Nós falamos disso também. Você que aí nos Estados Unidos tem muito mais propriedade para falar que a gente, porque é um instituto muito mais antigo aí do que aqui. Mas só quem faz delação premiada é o cara que é tão sujo quanto. Só que ele se entregar os comparsas. O governo americano acabou com a máfia. Com isso. Giuliani, baseada... O John Dory, para quem é da minha idade, Fábio e do Rafa, ele é um mafioso, chefe. E ele foi preso porque o braço direito dele, que cometeu 19 homicídios, entregou o cara. Então, o cara cometeu 19 homicídios, entregou o cara. Então, só que foi atingido o objetivo. Então, não queria me alongar nisso, mas só para falar que é importante. De novo, não conhecemos, não sabemos o motivo, mas foi feita alguma coisa. Espero que as pessoas se inspirem, que alguém surja de novo e faça alguma coisa. Eu vou colocar aqui rápido o nosso Boca no trombone. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa antes de eu subir aqui. Só finalizar a questão dos direitos de imagem, para fechar o raciocínio, não faz muito sentido a gente tomar empréstimo bancário para pagar salário dos caras. Isso só demonstra a total falta de gestão desse clube. Tá? E eu estava vendo aqui pelas notícias, a gente não tem acesso aos contratos para saber, mas
queria que vocês raciocinassem comigo. Se o São Paulo paga pacotes de 3 meses e já está devendo há 2 meses, sinal de que os jogadores já estão há 5 sem receber. Eles pagam por trimestre, eu não sabia. Eles pagam por trimestre? Tá, isso aí eu vi no Globo.com hoje. Aliás, é outra burrice. Porque isso aí, se você paga do trimestre de direito de imagem, é uma fortuna. Você não tem fluxo de caixa. Para termos de fluxo de caixa, você tem que pagar por mês. Que gestão é essa? É uma barbaridade isso, gente. É inacreditável. E o que é pior, você não vê uma diminuição de gasto, de custo do clube. Eu não gosto muito de falar em gastos, eu gosto de falar em custos. Se o custo do clube hoje está tão alto a esse ponto, com tudo que gastou, tem alguma coisa errada. Para onde é que vai o dinheiro? Boa pergunta. Porque pode gastar 300 milhões, não tem problema nenhum. É investimento. Mas gerem a custo, gerem receita. É a diferença de custo para investimento, coisa que o São Paulo não faz. Vamos aqui no... terrível. Fabão, eu passo para você. Opa! Comentar o Boca do Trombone, o primeiro tweet é do nosso grande amigo Edinho. Grande abraço, Edinho. Tava certo do direito de imagem, hein, Edinho? Falei, você falou, não! Tá vendo, Edinho? Por Nando também. Abraço pros dois. Fabão. Abraço, Edinho. Abraço, Nando. O Edinho faz um levantamento aqui de números de campeonatos brasileiros conquistados pelo atual elenco de São Paulo. Volpe 0, Igor Vinícius 0, Arboleda 0, Bruno Alves 0, Anderson Martins 0, Reinaldo 0, Hudson 0, Tietê 1, que foi pelo time da Rua do Uriaçu, Jusilei 0, Nenê 0, Hernanes 2, Jean 0, Pablo 0, Papo 0, Everton 1, Everton Felipe 0 e Vitor Bueno 0. Analisando esses números, tem jogadores bons, claro, jogadores que tendo você tendo no plantel, é interessante, porque são jogadores de qualidade. Na minha visão, por exemplo, o Pablo, eu acho que o Pablo é um jogador que tem muito a oferecer para o São Paulo. Mas quando você monta uma equipe, um elenco, um plantel, para disputar campeonatos, qual é a tua análise que você tem que fazer na contratação de jogadores? Pegar o histórico desses caras. Pegar o histórico do jogador. Tem jogador que é campeoníssimo e tem jogador que não. Tem jogador que fede a título e tem jogador que não. Pois é. E a questão também de... É uma questão... Oi. Não, então, é uma questão de mentalidade vencedora. Que no São Paulo não tem mais. A derrota está no DNA do São Paulo por conta dessa diretoria. Então, precisa ter jogador, obviamente que não é só nisso que você vai contratar. Isso é mais na realidade. Consequência do que uma causa, né? Só corroborando aí com o que o Fábio está falando, e antes que alguém fale sobre são jogadores, não pode medir o grau de vencedores que temos pelos títulos conquistados, não tem nenhum novo aí não. A média de idade desse time aí é de 25 para cima. Pois é, exato. Não é jogador novo. Bem lembrado. E rapidamente, então, o que a gente quis dizer? Isso é apenas um raio-x, isso é para mostrar. Não é a causa, mas é uma consequência dessa mentalidade perdedora dessa diretoria, tá? Não estamos dizendo que o São Paulo está nessa fase porque contratou jogador sem título. Estamos apenas dizendo que não existe uma mentalidade vencedora da diretoria, comissão técnica, em nada. Isso afeta dentro de campo, óbvio. Rafa, fala, o Roger Tricolor, arroba Roger Tricolor, grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez. Hoje a gente não esquece de você. Rafa, quer comentar o tweet do Roger? Ele fala da CBS aí, né? Não dá nem para levar em consideração o que o Tite fala. Vamos falar a verdade. O Rueda já disse exatamente o contrário do que ele está falando.
O único estádio que tinha um gramado decente, depois de tudo que aconteceu aí no ano, é o Morumbi. Ele vai elogiar o Itaquerão? Mas sim, o que eu acho que o Roger está dizendo é que o seguinte, o Tite, levaram lá, babaram o ovo do Tite, deram camisa do São Paulo, ele vai lá e fala mal do Morumbi. Né? Indiretamente, né? Não, Indiretamente. é isso aí, São Paulo, todo mundo dá tapa na cara do São Paulo oferece outra face. Mas, ó, essa do Tite, para mim, nem é o grande problema, vou ser bem verdade, falar bem a verdade. A gente tem apanhado todo jogo em casa da arbitragem. Todo mundo bate no São Paulo, o São Paulo não faz nada. Mas o São Paulo... Do Raí, né? São Paulo traz essa gente. O São Paulo gastou milhões nesse telão e nessa iluminação para a Copa América, para a Conmebol, que roubou o São Paulo. Olha, quase tanto quanto, se não for mais, que a CBF, a Federação Paulista de Futebol. Então, aí vão e convidam o cara para ver, dão camisa do São Paulo pro cara. Brincadeira, né? Não, cara, isso aí é tão absurdo. É tão absurdo você pegar e dar uma camisa pro Tite. Ah, é o técnico da seleção. Problema dele. Problema dele ser técnico da seleção. Nós não temos nada com isso. Pois é. Você pegar e dar uma camisa da seleção pro Tite, cara, é o que a diretoria tem feito com a gente desde o ano passado. Tem tratado a gente que nem gado, que nem cachorro. Aqueles cachorros de rua que apanha e vai abarrando o rabo pro dono. Pois é. Bom, vamos lá, galera. Vamos correr, nós já estamos no tempo aqui estourando. Fábio. Oi. Vejo o tweet do William Porfírio. Porfírio. Obrigado, William, pela participação. Um abraço. Obrigado, hein, William. Falando sobre nome. Porfírio da Paz, nome do, sim. Um sobrenome nobre. Para quem não sabe, o Porfírio da Paz foi a grande pessoa, o grande São Paulino que escreveu o nosso hino. Tá bom? Essa história do Nenê aí, realmente, o William lembrou muito bem aí. Né? O Nenê, não, eu aceito reduzir o salário. E só que ele, além do problema técnico e físico dele, ele foi um dos caras, todo mundo sabe a minha opinião a respeito dele, realmente um péssimo caráter. Fora o desrespeito que ele tem com o torcedor, né? Quem não lembra um caso no aeroporto que ele xingou o torcedor, porque o torcedor, de forma pacífica, foi cobrar o elenco do São Paulo, chegando em Salvador, e ele menosprezou o torcedor que estava lá. Então, eu não caio, né? A gente não cai nessa conversa do Nenê. O Nenê é um cara que, se não tiver do jeito que ele quer, se não for da maneira que ele quer, ele complica o ambiente total. Para mim, o Nenê já deveria ter sido dispensado no final do ano, porque eu não engulo aquele pênalti ainda contra o Sport. No Brasileiro. Eu não engulo. Pois é. É complicado. Vamos agora para mais um, para o Dan. Dan, um abraço. Um abraço. Um abraço, Dan. Você aí em Toronto. Biro. O nosso assunto fecal. Biro é um mistério. O Biro, ele veio teoricamente de graça. Você não encontra as informações do Biro. Há uma desinformação. E como isso aconteceu esse ano, nós vamos saber no balanço do ano que vem. Se é que a gente vai saber, né? Porque se o Conselho Fiscal não consegue, por isso que tem que usar o judiciário, como fez muito bem o Denis Van Rode, o conselheiro de São Paulo. Então, é mais uma coisa. O Biro foi negociado com o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu já falei isso no programa passado, mas vale a pena reiterar. O dono do Botafogo, os donos são a família Moreira Salles. São donos também da revista Piauí, um órgão de imprensa. Sabe quem trabalha na revista Piauí? O Fernando de Barros e Silva, filho do Leco. E esses dois jogadores vão para o Botafogo em transações extremamente suspeitas. Pagamento da comissão do Diego Souza é uma vergonha. E essa do Biro também está muito estranha. Então, conectem os pontos, né? É complicado. A vida
ninguém sabe de onde saiu, para onde foi, ninguém sabe qual a qualidade, por que contrataram esse cara. Ele estava num desses países aí sem expressão nenhuma. China. Eu acho que num país sem nenhuma. China. E aquela história, de onde ele veio, para onde ele saiu, né? Ele veio do banheiro e foi para a privada. Né? Só que tem um detalhe nisso tudo aí. Ele leva no currículo dele jogador do São Paulo 2018. Pois é. Esse é o ponto. Pois é. Ele pega e bota no currículo dele, na história dele, ele coloca lá, jogador profissional do São Paulo Futebol Clube no ano 2018. Lamentável. Isso vale alguma coisa ou não vale? Vai. Ele vai colocar no currículo, infelizmente. Não jogou nem 45 minutos. Fabão, tem um e-mail aqui do Pedro Sforcini. Alves Sforcini Júnior, obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Ele está falando, e o Manuel Rocha, que mandou um e-mail aqui, eu concordo com muito que ele falou, Aidar na segunda gestão, né? A primeira foi uma das melhores gestões da história de São Paulo, mas o que ele fez depois apaga tudo isso, né? Você tem o Bastos Neto, Juvenal e Paulo Amaral. Esses são todos péssimos, mas para mim o Leco é o pior. Porque o Aidar foi pego roubando. A gente não sabe. Pois é. O Aidar foi o único que foi pego com a mão né? A boca na botija. Os outros não foram. E o desempenho, Texas, e Rafa, na época do Aidar, quando ele saiu, quando ele ele foi impeachmentado, né? O desempenho no campo, desempenho no futebol. O São Paulo estava muito bem nos campeonatos que estavam disputando. Estava bem na tabela. Tava aí. Senhor elenco, vamos falar a verdade, né? Sabia montar elenco. Esses aí, Bastos Neto e Paulo Amaral pegaram aquele pós-reforma dos amortecedores do Morumbi. É complicado. E o desempenho dentro de campo de todos, o pior foi o Leco. Acho que não há nenhuma dúvida a respeito disso. A gente foi eliminado da Libertadores pelo Talheres. Pois é. Sem chutar a gol. Bem lembrado. Não tem, assim, desculpa, mas nada é pior que isso. Não. E por falar em Leco, Dani Correia, um grande abraço, Dani. Mais um abraço, Dani. @Correia _Daniel. Rafa, mais uma vez aqui o assunto do Leco, o assunto dessa dívida. Não faz sentido. É aquilo que a gente estava falando. Não faz sentido você pegar. Esse dinheiro não vai resolver o problema. Vai piorar na frente, né? Vai virar uma bola de neve. A que juros estão fazendo isso? Quais os gastos, aí sim falar em gastos, quais os gastos estão sendo cortados do clube para que não chegue nessa situação? Porque hoje a gente tem investimento em golfe, tem investimento no basquete. E vão gastar uma fortuna no negócio do basquete. A notícia que a gente tem é de que vão gastar uma fortuna no basquete, que vai para a primeira divisão do basquete, sendo que o nosso clube não... Eu não sou contra ter outros esportes, tá? Eu sei que algumas pessoas são contra, eu não sou contra, desde que esses esportes se sustentem. No atual momento, o São Paulo tem tradição no boxe, no atletismo. No atual momento, eu sou contra tudo que não for focado no futebol. São Paulo, nessa merda que tá, ficam pensando em basquete, em golfe, em curling, em tiro ao alvo e futebol definhando. Você tem que concentrar os seus recursos humanos, financeiros, para resolver o problema do futebol. Você não vai conseguir ter um programa de marketing eficiente, gerar receita, com um cara que vem do basquete, gente. Pois uma barbaridade. E ficar investindo. Foi uma vergonha isso aí. Entra em campo vestindo a camisa do São Paulo, para o ímpar. Estou torcendo, óbvio, sem dúvida. Mas cadê a prioridade? O São Paulo está na pior fase da sua história. Basquete.
for campeonato de porrinha, tiver o São Paulo lá, eu vou estar torcendo, pô. Pois é. Mas não dá pra gente compactuar com isso. Não dá. É absurdo. Incompetência para falar, no mínimo, né? Fábio, eu vou deixar essa do Edu Morato, @ Edu Morato. Grande abraço, Edu. Abraço, Edu, que está aí na Flórida. Edu, E você que é um cara que conhece bem a questão da Adidas, Sabão, o Edu tá falando aqui dessa jaqueta azul, que é mais uma mancha, né? viramos Chelsea, né? Agora viramos Cruzeiro. Quer dizer, um negócio ridículo, sabe? De uma parceria muito além do que poderia ser, ele está deixando muito a desejar. Você vê São Paulino reclamando que não encontra produto, que não encontra material, falta de produto, enquanto o time do Rio é super paparicado, né? Super trabalhado. A Adidas do São Paulo está sendo uma vergonha. Então, como é que pode? As cores do São Paulo é vermelho, branco e preto. Como é que podem fazer azul e com aquele negócio que parece uma mochila ou um paraquedas? Vai começar as piadinhas, ó, puxa o paraquedas, senão vai cair. Esse é um negócio que não tem cabimento, né? Uma vergonha. Tiraram toda a identidade de São Paulo. Só que não é tão problema isso um grupo tanto Adidas, não. A culpa é quem aprova isso. É verdade. E aí, eu me dei o trabalho de entrar no site da Adidas e procurar alguns clubes que são patrocinados por ela. Essa história de que é um modelo global, etc. e tal, é mentira. River Plate. Vai lá ver como é que está o escudo deles. O próprio Flamengo, tirando uma ou outra camisa, mas a maioria dos materiais esportivos dele mantiveram a cor do clube. E outros aí, ao mundo afora. O que eu acho é o seguinte, isso daí é incompetência do próprio São Paulo. Em permitir, quer fazer de outra cor, eu até entendo que roupas casuais de outras cores sejam feitas. Agora, mudar o símbolo, isso daí é pecado mortal. Pois é. Eu sou muito tradicionalista, isso aí, muito conservador. Sou xiita nessa questão das cores. Completamente. Acho, inclusive, isso uma afronta ao estatuto, uma afronta ao clube. É acabar com a identidade visual que nós temos. No mundo de hoje, que a gente já tem uma série de problemas, que você perde a identificação com as coisas, e aí você permite que o seu fornecedor de material esportivo, naquilo que você vai usar toda vez que você viaja, você não tem as cores do clube. Toda vez que você vai ver o São Paulo viajando, em uma missão que ele tenha oficial, porque jogadores, técnicos... Eu sou inclusive, partidário de que o técnico tem que usar uma camisa do clube. Tem nada de usar aquelas camisas de botão, polo, etc. e tal. Tem que usar agasalho. Tem que usar que seja feito só para o técnico, seja feito só para a comissão técnica, não tem problema, mas que sejam utilizadas as cores do clube. Esse negócio de botar jogo oficial, evento oficial, sem as cores do São Paulo, isso daí, para mim, é um dos maiores absurdos que a Adidas fez. Até hoje, eu me nego a comprar qualquer coisa da Adidas que não seja que o símbolo, pelo menos, não seja o oficial. Concordo com você. 100%. Galera, aqui nós estamos já chegando no final. Eu quero agradecer muitíssimo ao Rafa, lá de Teresina. Rafa, você que está aí, um grande abraço. Mais uma vez, agradecendo sua presença demais. Então, um abraço, eu já mandei para todos aqui, né? Para o Thiago, para o Meira. Abraço, Meira. Calma, Meira. Fiquei estressado. Então as coisas estão se ajeitando. Vai demorar um pouco, mas vão se ajeitar. Então, um abraço especial para todos aí. Algum abraço, algum comentário final, galera? Eu só queria agradecer. Coisa aí. A gente perdeu o Rafa. Um abraço.
O Rafa hoje congelou. minha filha fez a Helene Pedro. Ô, Rafa, Um beijo para eles. infelizmente não saiu o seu agradecimento final aí. Então, se você quiser repetir, que deu uma congelada na sua imagem. Tá vendo agora? Agora sim. Então, obrigado aí pelo convite de vocês. Desculpa qualquer ponto fora da curva aí que vocês estão acostumados a fazer. Mandar um beijo para os meus filhos, a Helena, o Pedro, a Estela, que fez hoje 2 meses. Mandar um abraço para o pessoal dos grupos. Alguns já foram citados, tem outros, muitos ainda. Mandar um abraço para o Vitor, para o Wagner. Vocês já mandaram para alguns. Endrigo, Thiago, Newton, Alê. É isso aí. Obrigado. Aliás, um recado, o Endrigo, para quem não conhece, ele vai participar de um programa com a gente, já falei com ele. O Endrigo tem uma voz de tenor, de fazer inveja ao Pavarotti. O Endrigo estaria um belo narrador de futebol. Endrigo, grande abraço para você, Fabão, um abraço. Rafa. Só para concluir, não poderia deixar de mandar um abraço para o Carlão e para o Rodrigo também. Sem dúvida, um abraço para ambos. Eles estarão de volta na sexta-feira. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Saúde, saudações tricolores. E vemos vocês na sexta-feira, onde nós vamos falar sobre receitas, sobre marketing. O Fábio vai fazer uma apresentação para a gente. Grande abraço, gente. Muito obrigado. Abraço, galera. Falou.